Nos dias de hoje temos muita gente pecando e se afastando do eterno, outros se arrependendo superficialmente e não há um verdadeiro e genuíno arrependimento e conversão. Nós precisamos ver duas palavras, atrição e contrição. A atrição é quando a pessoa é impactada e ela chora somente porque ela vai perder benefícios e ela está com medo de ser punida. Sabe quando um filho comete um erro e ele sabe que o pai vai puni-lo, lhe vai dar uma surra talvez, ou vai lhe cortar benefícios. E ela chora e pede talvez perdão, mas não é com contrição. Contrição é quando essa pessoa, ela se dói, ela percebe que cometeu um grande erro e ela se concentra no seu coração, percebendo que há algo errado nela e ela necessita de uma transformação, de uma mudança. Assim também, ao cometer esse erro, esse pecado, essa pessoa sabe que ofendeu alguém, que maltratou alguém, que atingiu alguém de uma forma talvez impactante. Aí, realmente, ela se contrai, contrição, é quando o coração se aperta e ela sente a dor do pecado e do seu erro. E esse é o verdadeiro arrependimento. Então, a atrição é quando uma pessoa simplesmente não quer perder benefícios, não quer perder, talvez, a virtude de poder ser chamado de cristão, não quer, talvez, estar desassociado da estrutura da sua denominação e de tanta coisa que é organizacional no meio da igreja hoje, e ela talvez está se doendo até pela sua fama, seu status e sua reputação. Mas ela não está arrependida, ela vai voltar novamente a esse pecado. Ela vai novamente cometer o erro, por quê? Porque essa pessoa não percebeu o quanto esse mal está dentro dela. Ela não percebeu o quanto ela ofendeu a santidade de Deus. Ela não percebeu o quanto ela, de fato, está contra a vontade do Eterno e contra a sua palavra. E ela não reconhece o quanto ela, de fato, ela é má e ela precisa ser transformada. Temos muita gente hoje em dia no meio gospel, pecando, pastores, apóstolos, cantores, cometendo atrocidade, e depois vem em frente a uma câmera e estão ali diante de tanta gente no YouTube, nas redes sociais, pedindo perdão. E eu me pergunto, será que essas pessoas de fato estão se arrependendo? Será que de fato elas estão se doendo? Ou porque pelo fato de serem descobertas, agora tem vergonha e, logicamente, vai acabar um monte de benefícios. Hoje em dia tem tantos benefícios nesse mundo gospel. Temos o próprio benefício dos cachês, temos o benefício da própria fama, temos os benefícios de tanta coisa que hoje em dia essa igreja denominacional oferece para pessoas que têm um porte, têm fama, têm conhecimento, têm, entre aspas, virtudes que todo mundo aplaude, virtudes que todo mundo recebe, e muita gente idolatra esse tipo de pessoas. Então, vai acabar a mamata, vai acabar a idolatria, vão cair do pedestal, e eles se doem por isso, pelo que vão perder agendas, vão perder benefícios, e elas se doem por isso e aparentemente se arrependem. Isso não é arrependimento, isso é atrição, é o impacto atrito da pessoa sentir o peso daquilo que ela vai perder e aquilo que ela está agora sofrendo nessa destruição da sua própria imagem. Isso nunca vai ser arrependimento, nunca, nunca. Agora, a palavra contrição surge a palavra estar contrito, estar se doendo por dentro, ter de fato o reconhecimento de ter ofendido, de ter tocado a santidade de Deus e não ter obedecido os seus mandamentos. E essa pessoa se dói porque perdeu a essência da glória da salvação, está perdendo a essência da santidade de Deus, está perdendo a pessoa de Deus. Certo? Não está com medo só por ser punida, não está com medo só de perder benefícios até do próprio Deus, não. Ela sabe que ofendeu a santidade da pessoa gloriosa e santa do Eterno. E essa pessoa sabe que há um Deus que está doído e está talvez até irado contra ele pelo fato de ele ter pecado. E essa pessoa diz, me perdoa, Deus, eu pequei contra ti. Eu sempre lembro do Salmo 51, quando de fato Davi se arrepende com o coração contrito, contrição, ele se doeu.
E você pode ver, vou ler aqui algumas passagens do Salmo 51, como ele chora e se arrepende. Olha, as palavras que ele usa, vou ler o versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Ou seja, ele se sentia sujo, ele se sentia imundo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aí ele falava, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagassem. Ou seja, ele se sentia esmagado, estava contritado ali, sofrendo, porque não tinha mais alegria. E aí ele fala no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, o centro de tudo ali que está acontecendo é o seu coração, o seu âmago. Ele está falando, cria em mim agora um novo coração, um coração puro. E aí ele começa a chorar pedindo para que Deus o restaure, lhe dê a virtude da gloriosa salvação. E ele declara abertamente, pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira contrição. E aí, como você está? Tem cometido pecado, tem cometido erro, você tem se sentido simplesmente atingido pela atrição, onde você percebe que as pessoas não vão te olhar de uma maneira diferente, porque não falta no meio desse meio gospel eclesiástico, os que te ovacionam, mas também os que te condenam. Aí vão aparecer muitos os que vão condenar, os que vão lançar pedras, porque os mesmos que levantam um altar, um pódio para esses ídolos, são os mesmos que depois estão afundando, pisando, te jogando no poço e jogando pedras em cima. São os mesmos. Então, esse meio religioso, há muita atrição, há muita esse atrito, esse mover, esse impacto somente onde as pessoas não conhecem a verdadeira compunção e o verdadeiro arrependimento. Nós temos que tomar muito cuidado. Em hebraico aqui eu anotei algumas palavras sobre o tema arrependimento e conversão. Nós temos a palavra primeira que é Naham, está escrito aqui Naham, que seria uma palavra para arrependimento. Sempre você vai encontrar nos textos sagrados a palavra Naham para alguém que se doeu, alguém que tem o coração contrito, que está realmente chorando e sabe que atingiu a santidade do Eterno. E temos a palavra haratá, que também seria se doer, quando alguém de fato percebe que o seu coração está mal e precisa da troca de um coração, como o próprio Davi está falando, limpa-me, muda meu coração, eu preciso, sou eu o problema, não há ninguém que é culpado, não é o sistema que é culpado, sou eu o culpado, não são as pessoas que são culpadas. Eu pequei, eu errei. Essa pessoa está se doendo de fato. Isso aconteceu quando nós nos convertemos, quando percebemos que estamos em falta diante dele, quando de fato o Senhor nos salvou, nos perdoou, para que venha a ação gloriosa do sangue remidor e ali sejamos regenerados. É necessário haver essas duas palavras, Naham e Haratá, que é uma dor, quando te aperta o coração e você fica de fato contrito e humilhado, e você reconhece que você pecou, errou e precisa de um Salvador. Nós nos convertemos e com certeza voltamos a pecar ou por pensamentos ou palavras ou atitudes, mas temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo justo, que está pronto para nos perdoar. Agora, será que de fato o povo no geral está se arrependendo, se convertendo? Temos a palavra para conversão, techuvá. Techuvá. Essa palavra techuvá é retornar, é a conversão. Então, essas palavras que nós temos para arrependimento e para conversão, fazer uma techuvá é se doer e voltar. Sempre digo que arrependimento e conversão são fundamentais para que prevaleçamos com a graça e a virtude, a comunhão e a santidade com o Eterno. Mas podemos errar, podemos pecar. Quando alguém pega um ônibus e percebe que pegou o ônibus errado, aqueles coletivos de cidade, você percebe que pegou o ônibus errado, você se doeu, diz, meu Deus, peguei o ônibus errado. Só que você não pode continuar no mesmo ônibus. Você tem que dar um sinal para você descer do ônibus. Então, o arrependimento é quando você se dói, de fato, esse coração começa a ficar contrito, a contrição começa a acontecer, a dor do erro que você cometeu, e você vai ter que gritar, motorista, eu quero descer. Aí você vai ter que descer do ônibus. Isso é conversão.
descer e pegar o ônibus certo. Então há muita gente que só se dói e continua no ônibus errado, continua na jornada errada e nunca de fato vai entender a proposta santa do arrependimento e da conversão e não vai conhecer a graça, a gratuidade santa que te leva a um crescimento e maturidade espiritual. Repito, há muita gente, entre aspas, se desviando, há muita gente apostatando a fé, temos muita gente hoje em dia recebendo ou aceitando a Jesus, não sei quem sou eu para julgar tais conversões, mas sempre vai existir a pergunta, será que de fato essa pessoa conheceu o que é o arrependimento, a mudança de um coração pecador para um coração que palpita e pede a graça e a virtude e a bênção, o abraço de um Deus eterno que está pronto para lhe salvar e lhe abençoar, tá bom? Queremos que o Senhor tenha bênção para a sua vida e se hoje você quer se arrepender e se converter, o nosso eterno Deus está pronto para te salvar e mudar a tua história. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.